Bom, eu procurei no preparo aqui da minha exposição, não antecipar aquilo que eu aprendi lendo o livro da Alice, porque senão eu iria frustrá-los, tá certo? Porque ela é que deve apresentar a vocês. Então, procurei dar um enfoque um pouco diferente e vou frustrá-los um pouco, porque eu não serei capaz de falar sobre o direito sancionador na contemporaneidade. É muito chique para mim. Eu vou fazer uma coisa mais simplória, tá? Embora tentando olhar para os desafios em geral a partir das experiências, inclusive recentes. Então, o que eu posso lhes falar sobre os desafios? A primeira coisa é a seguinte: nós procuramos falar em direito administrativo sancionador, para nos referirmos às atividades de aplicação de sanções por órgãos da administração pública, como um meio de identificar um objeto que nós possamos estudar, regular melhor, teorizar sobre ele, né? Distinguindo de outros, a sanção penal, por exemplo, ou outras atividades administrativas que não são aplicação de sanção. Então, atividade regulatória naquilo que não envolve aplicação de sanção, por exemplo, a edição de normas, né? Então, a normatização regulatória seria uma outra coisa, né? A prestação em si de serviços públicos. Então, nós fazemos isso para tentar organizar melhor o pensamento e para nós podermos tratar das questões específicas. Então, propor mudanças legislativas, por exemplo, sobre sanção administrativa, né? Ou sobre sanção administrativa em matéria de plano de saúde, né? De empresas de plano de saúde. Então, isso é importante, claro, essa tentativa de separação da sanção administrativa em relação a outras coisas. Mas o grande problema é que esse tema da sanção administrativa ele é cada vez mais impossível de distinguir de alguns outros temas que lhe são conexos. Que temas são esses? Invalidação é um deles. Empresas se sujeitam a sanções. Empresas que contratam com o Estado, por exemplo, sujeitam a sanções. Empresas reguladas sujeitam a sanções. Mas também sujeitam a invalidação de atos que tenham sido produzidos sob a sua relação jurídica com a administração pública ou dos contratos que tenham sido celebrados. Agentes públicos veem os seus atos contestados sob o ponto de vista da validade, então se discute a invalidação dos atos e também se discute a necessidade, possibilidade de punir o agente público que praticou o ato. Então, as duas coisas vêm junto. Invalidação e aplicação de sanção. Então, a terceira coisa que vem junto é responsabilização civil, isto é, imposição do dever de reparar prejuízos que alguém sofreu em função de alguma conduta considerada indevida ou em função de um ato ou contrato que tenha que ser invalidado e que tenha gerado benefícios considerados indevidos. Então, percebem, a aplicação de sanções administrativas muitas vezes se confunde no mesmo processo com a invalidação de atos, ou a discussão sobre invalidação de atos. E se confunde também com a discussão sobre responsabilização civil, imposição de dever de ressarcir o prejuízo de outrem ou devolver o benefício indevido. As questões não se distinguem em muitos processos. Lhes dou um exemplo. Você vai dizer, mas isso não é sanção administrativa, mas diz respeito às situações administrativas. Nas ações de improbidade, frequentemente se discutem essas coisas todas juntas. Se um ato é válido ou inválido, tem que ser considerado inválido, se tem que negar, ou um contrato, execução, dali para adiante. Se alguns agentes públicos e privados, devem ser sancionados, sofrer uma sanção. E se deve haver reparação. E muitas vezes, o objetivo da reparação é punir. E a tal sanção moral, a indenização, eu já confundi as expressões porque é isso mesmo que se trata. A indenização por dano moral não passa, em geral, de um modo de sanção mesmo, de punição.
Então as coisas vão se confundindo, mas tem uma quarta, que é a regularização de uma situação considerada inadequada, inválida ou uma conduta errada, ainda que não se ponha o problema da validade, do desfazimento de um ato ou de um contrato. Se discute se algo está sendo feito errado e alguém tem que ser punido por isso, e o ato ou o contrato tem que ser invalidado, também se discute ou tem que discutir a regularização. Como é que nós vamos regularizar? Porque não basta impor uma sanção, não basta dizer é inválido, é preciso resolver. Como é que a gente organiza este mundo que está desorganizado? Como é que a gente põe o mundo no prumo outra vez? Então essas 4 questões, elas se põem conjuntamente. E aí eu justifico por que ao dar um exemplo, eu, em vez de dar um exemplo de processo administrativo, eu peguei e dei logo de um processo judicial, porque tem uma outra confusão. Portanto, o que eu estou querendo dizer aqui é que há uma confusão no sentido jurídico entre sanções administrativas, invalidação de atos e contratos e de processos administrativos, responsabilização civil por situações administrativas inválidas ou consideradas irregulares e imposição de um certo sistema de regularização, certo modo de regularização. Tudo isso se confunde, frequentemente se confunde, o objetivo das medidas se confunde. Então, há uma confusão no sentido jurídico. Pois bem, só que há uma confusão também, no sentido jurídico, entre as várias esferas em que se discutem estas coisas em relação a um certo evento. Um evento que ocorreu, então vai se discutir se tem que responsabilizar civilmente, se tem que invalidar, se tem que punir alguém e se tem que regularizar, como tem que regularizar. Então houve um evento. Acontece que o mesmo evento ele é discutido em processos administrativos, que tratam dessas coisas conjuntamente, mas também em processos em outros âmbitos. Vamos à expressão da Lei de Segurança, a Lei 13.655, já para fazer a introdução dela no debate aqui, esfera administrativa, mas também esfera controladora. No Tribunal de Contas, instauram-se processos para verificar a validade de um contrato administrativo, para aplicar sanções aos agentes envolvidos, agentes públicos e agentes privados, para discutir o modo de regularização e para discutir o ressarcimento devido em função daquela situação. As coisas andam em paralelo. Então, o mesmo evento gerando processo na esfera administrativa e na esfera controladora. Mas não é só, também na esfera judicial. Sem contar os processos penais que podem existir sobre a mesma matéria, deixando por enquanto de lado, mas desenvolveu-se uma ideia de processos civis públicos, isto é, processos no Poder Judiciário, que não são penais, são civis, mas que são sobre matéria pública, sobre matéria administrativa. A lei da improbidade é uma delas. Desenvolveu o processo para punição de improbidade, em que acaba ocorrendo a análise de eventos que se passaram lá na vida administrativa e que são objeto também de processo administrativo. Então, tais processos de improbidade, que são processos civis públicos, né? Processos judiciais de natureza civil sobre matéria pública, eles tratam dos mesmos eventos e buscam as mesmas providências: sancionamento, invalidação, responsabilização civil e regularização. Bom, e frequentemente o Ministério Público acaba funcionando como uma instância controladora autônoma, embora ele só possa propor ação, mas ele pode fazer acordos, e ele faz acordos, que dizem respeito a quê? A sanção, a invalidação, a ressarcimento, a responsabilização civil e a regularização. Então é uma outra esfera, ou subesfera, controladora, tratando dos mesmos eventos e das mesmas medidas.
Gente, não tem como funcionar bem esta complexidade. E eu imagino que quando eu fui descrevendo aqui, vocês foram pensando logo na confusão enorme em torno da Operação Lava Jato, né? O Ministério Público celebra um acordo, mas aí existem ações de improbidade propostas pela administração pública. Qual é o efeito desse acordo na ação de improbidade? Bom, aí a AGU, né, para pegar o exemplo das ações de improbidade propostas pela Advocacia Geral da União em nome da União, aí a AGU tem sua agenda, sua visão própria, e tem inclusive suas dúvidas sobre se é possível fazer acordo em ação de improbidade, porque a lei proíbe expressamente. Há interpretações, até razoáveis, a meu ver, de que não são mais vigentes as proibições a acordo, tendo em vista a mudança geral do direito, etc. Mas, enfim, ela tem dúvidas. Ao mesmo tempo, nós temos a instância administrativa, a instância da esfera administrativa, que cuida da sanção daqueles comportamentos, que é a CGU. E, em paralelo, o Tribunal de Contas diz, olha, tudo que vocês fazem aí para mim não vale nada. E, aliás, vocês não podem fazer nada sem falar comigo. Eu que tenho que autorizar. E não é autorizar no fim, é autorizar cada passo. Então, aí edita uma instrução normativa e diz, vem falar comigo aqui, a cada passo que você der, se eu estou de acordo, não estou de acordo, se eu libero ou não libero. Então, esse é um desafio gigantesco que nós temos. Como é que nós vamos conseguir lidar bem com o tema das sanções administrativas se ele vem embaralhado em conjunto com o da invalidação, com o da responsabilização civil, com o da regularização, e se a tratativa disso na esfera administrativa vem embaralhada com o tratamento disso também na esfera do judiciário, na esfera do Ministério Público, que tem autonomia para acordos, e na esfera dos tribunais de contas. Como é que faz para botar um pouco de ordem neste mundo, para encontrar ponto comum? É uma pergunta que eu vou deixar aqui, por enquanto, a perturbá-los. Como faz para colocar um pouco de racionalidade neste sistema? Vou deixar em aberto. E vou me colocar uma pergunta prejudicial, que é a seguinte. Quem é que está querendo colocar racionalidade nesse sistema? Colocar racionalidade nesse sistema interessa a quem, professor Egon? Quem é que trabalha por isso? O professor Fernando, o professor Flávio, o professor Walter, o professor Zambão, o professor... Quem trabalha por isso? Em colocar racionalidade. Isto é, em fazer uma articulação global, a fazer simplificação, a eliminar o que é ineficiente, André. Quem trabalha por isso? A resposta que nós temos recebido é uma resposta mais ou menos evidente, que é a seguinte: deixa comigo. Cada uma das corporações que tem competências nessa matéria diz assim, deixa comigo, esse assunto é meu. Se você quiser discutir sanções na esfera tributária federal, o pessoal da Receita Federal vai te dizer, não se preocupe, nós estamos cuidando disso aqui. Nós sabemos que tem problemas de ineficiência no processo sancionatório tributário federal, mas nós temos uma série de medidas, veja aqui, e aí eles apresentam as medidas. As empresas fiscalizadas desconfiam que essas medidas não são verdadeiras. Por exemplo, existe uma grande reclamação de que a Receita Federal não tem interesse nenhum em tornar mais precisas as obrigações tributárias, para poder tornar mais previsíveis, ou mais previsível a identificação das infrações, para poder evitar que os processos sancionatórios eles sejam feitos em um ambiente de grande incerteza sobre o que era devido e, portanto, sobre o que era punível. Pelo contrário, a acusação que fazem as empresas é de que a Receita Federal tem uma estratégia de manter a incerteza para produzir processos com alto grau de incerteza que pressione
usando as deficiências, as dificuldades de suportar processos que pressionem as empresas a aceitar as sanções, no final das contas, ou aceitar certo tipo de interpretação, ou pelo menos que gere um resultado prático positivo pelo aumento da arrecadação por arrecadação de multa, ou pelo menos um resultado simbólico positivo, que é mostrar que a Receita Federal trabalha muito pela arrecadação federal, porque instaura muitos processos, aplica muitas sanções. Infelizmente, o Poder Judiciário não ajuda, mas aí é outra corporação para que essa arrecadação seja efetiva. Mas o que tem de inscrição de dívida ativa decorrente de sanção é enorme. E, portanto, a Receita Federal... Eu não estou, gente, falando mal da Receita Federal aqui, não, tá? Eu só estou verbalizando uma crítica que é frequente em relação à atuação dela e que vale para todos os outros órgãos corporativos. Uma crítica que é feita para os outros órgãos. Se é justo ou não, veremos, mas que é feita frequentemente. Isto é, de que a corporação que se incumbe da aplicação desses sistemas tem interesses próprios, que não é o interesse da racionalização. E muito menos da racionalização global, quer dizer, tentando distinguir bem as coisas e evitar superposição de esferas e que uma esfera trave a outra. Que, afinal de contas, cada uma tem a sua agenda. E eu tenho a impressão que aqui está um problema. Vamos voltar à questão da Lava Jato e o conflito que vem ocorrendo entre o Ministério Público Federal, mesmo o Poder Judiciário, de alguma maneira, Tribunal de Contas da União e CGU. É absolutamente inacreditável o que está acontecendo com as empresas que estão tentando fazer acordos, porque fizeram acordo com o Ministério Público Federal e depois tem que recomeçar tudo com o Tribunal de Contas da União, que ao mesmo tempo ameaça a CGU e ameaça a CGU, ameaça, dizendo que a CGU está se comportando inadequadamente, e por aí vai. É inacreditável. O resultado prático deste conflito, que é um conflito corporativo, provavelmente, tendencialmente, será o daquele prédio lá de São Paulo, lembram, do Lago do Paissandu? Um vetou a demolição, porque o prédio é um prédio que tem uma arquitetura incrível, tinha que ser preservado. Outro vetou a invasão, outro vetou a reintegração de posse, enfim, todo mundo vetou, e o que aconteceu? O prédio desabou e as pessoas morreram lá dentro. Que era um resultado que ninguém buscava, certo? Quer dizer, a ineficácia global da ação do Estado no enfrentamento de uma situação de crise que envolve sanção pode ser o resultado desse enorme conflito corporativo. E existem conflitos que se põem, e dificuldades que se põem internamente a órgãos que têm um certo sentido corporativo quando alguém quer discutir racionalização. Vou lhes dar um exemplo. A Anatel, eu gosto de repetir esse exemplo, porque eu sou um dos responsáveis pela criação da lei da Anatel, Telecom, e, portanto, me penitencio cada dia. Se eu fosse religioso, eu me ajoelhava e pedia perdão a Deus por não ter sido capaz de evitar essa confusão. A Anatel se transformou no maior órgão sancionador administrativo do Brasil. A quantidade de multas que ela impôs sobre as empresas de telecom é inacreditável. Quem olha os valores impostos, a Oi, eu nem sei mais quanto é o valor, deve ser uns 15 bilhões, mais ou menos. Quem vê o estoque de sanções imagina, bom, aquilo não é uma empresa, aquilo é uma quadrilha de bandidos que nesses 20 anos não atendeu um consumidor sequer, não é? Tudo bem que todos nós, principalmente os cariocas, devem ter mais reclamações do que nós. São Paulo, que estamos sobre outro cartel. Não, desculpa, não tem nada de cartel. Sobre outro prestador. Mas convenhamos. Imaginar que a Oi merece ser a empresa mais punida do mundo, pela administração do mundo. Não existe empresa no mundo que tenha sofrido sanção sistematicamente, um conjunto de sanções sistemáticas que tenha somado esse valor. Mais ou menos 5 bilhões de dólares. Gente, isso é uma coisa astronômica. Pois bem, o que aconteceu? Bom, enfim, tenho lá minha culpa nisso. A lei estabeleceu sanção máxima em 50 milhões, que foi a maior sanção prevista em lei,
mas confiou que a agência seria capaz de produzir regulamentos internos que desse mais racionalidade ao sistema, identificaria melhor as infrações e faria uma gradação adequada. Bom, deu tudo errado. Por quê? Porque o grande incentivo dos agentes é instaurar processo, não é fazer a racionalidade. E eles cometeram uma falha, que foi descentralizar a fiscalização e deixar os agentes fiscais na ponta, em todos os estados, fazendo fiscalização, definir o que eles achavam que era infração concreta. A infração da empresa é não funcionar um orelhão, 2, 3, em um dia, a cada segundo, a cada mês, como é que é? Cada um fez de um jeito. E aí cria-se uma certa disputa entre os fiscais, cada um querendo mostrar mais eficiência. O resultado é o desastre, evidentemente. Cada um passou a adotar critérios cada vez mais capazes de aumentar o número de infrações e o valor das sanções. O resultado foi a multiplicação enlouquecida de processos e o aumento descontrolado dos seus valores. E dizendo assim, não, mas o conselho diretor da Anatel depois organiza isso. Depois ele pode não manter a multa. Você, como diretor de agência reguladora, que recebe processos administrativos propondo a aplicação de uma multa de 50 milhões sobre uma empresa que aparece no jornal todos os dias, como uma empresa que tem reclamações por isso, você vai dizer que a multa não é 50 milhões, é 50 mil? Só se você for louco. Não tem incentivo para isso. Resultado, as multas começaram a ser confirmadas em valor astronômico. Até que alguém na agência, um superintendente, disse, gente, calma, não é possível que isso continue. Vamos fazer um estudo global aqui. Vamos rever o sistema, fazer um estudo global. Num desses processos sancionadores, quase foi demitido. Foi ameaçado com forca. E aí isso criou, na esfera federal, uma advertência. Não falem em racionalização, vocês vão se arrepender. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção aqui, pessoal? É muito difícil que órgãos que nos dizem, deixa comigo, eu que sou responsável por isso, ele pense em racionalizar. Os incentivos são opostos. E eu nem peguei como exemplo o Ministério Público, mas daqui a pouco eu chego nele. Eu peguei a Anatel, que eu me sinto assim mais íntima da Anatel, para falar com carinho dos seus defeitos. Não tem incentivo interno para racionalizar. E eles nos dizem, deixa comigo que eu racionalizo. Quando se diz, vamos colaborar com os outros órgãos, vamos colaborar. Eu faço a minha parte e vocês olham porque eu estou fazendo bem. É o que diz o Tribunal de Contas da União para o Ministério Público Federal e para a CGU e para a Petrobras. Eu estou fazendo bem. Me segue, eu vou na frente, vocês vão atrás. Isso não é colaborar. Não tem ação coletiva nessa matéria. Resultado, não tem racionalidade obtido por uma colaboração que é impossível. Não vai acontecer, gente. Não vai acontecer. Então, esse é o desafio nosso em matéria sancionadora. Esse é para uma sexta-feira, é um pouco deprimente, porque eu estou quase que mostrando a vocês que é impossível, parece impossível reformar o sistema. Agora eu cheguei no Ministério Público, vamos lá. Eu adoro o Ministério Público, acho que todos nós gostamos, mas veja bem, não sei se acompanharam, saiu uma lei há pouco que foi alvo de grande polêmica. Uma lei que dizia assim, o agente público responderá por suas decisões ou opiniões quando agir por dolo, com dolo ou erro grosseiro. Bom, uma grande parte das pessoas dentro da administração pública achou bem razoável, né? Uns tantos no Ministério Público mais ativos acharam muito absurdo. Por que eles acharam absurdo? Porque ele acha que tem que deixar com eles. Diz assim, mas how do you dare? O que vocês têm a ver com isso? E existe uma lei, aliás, em cuja edição eu influí, o Ministério Público influiu. A lei da improbidade veio de um esforço de produção legislativa vencedor do Ministério Público. E a lei é aberta justamente para que a gente possa ir distinguindo as situações e nós vamos propondo os processos e nós somos pessoas razoáveis, nós fazemos isso bem, mas não é possível você querer manietar a minha possibilidade de
iniciar processos com exigências limitativas. O que é que eles nos pedem? Eu acho que com sinceridade, não tem nada de desonesto. Dizem, confie em mim, deixa comigo. Deixa comigo. Me deem cláusulas abertas para iniciar processos e perseguir a punição. E eu sou um órgão bem formado, de gente séria e honesta, querendo fazer o melhor, e eu vou propor as ações adequadas. E confiem também no Judiciário. O Judiciário, ao final, será capaz de evitar o excesso de sanção. Bom, que é mais ou menos como dizer, confie no Conselho Diretor da Anatel, confie na fiscalização pulverizada da Anatel, que eles vão fazer o melhor. Só que quando você vê a ação do Ministério Público em matéria de improbidade, o que é que você vê? A proliferação de ações de improbidade baseada em violação aos princípios, mesmo em casos em que a suspeita é de enriquecimento ilícito, fraudes graves. Mas é muito mais simples, é muito mais prudente, do ponto de vista de quem propor, alegar violação aos princípios. E sustentar a tese de que, no final das contas, sem usar a expressão, a responsabilidade é objetiva. Por quê? Porque eu tenho menos risco de indeferimento da ação por não haver capitulação, tipificação adequada. Eu diminuo meu risco como agente que tem uma função sancionatória. Eu diminuo meu risco. E, portanto, eles não separam o joio do trigo. Além disso, são agentes pulverizados. O Ministério Público, outro dia eu disse uma frase aí num jornal jurídico, tem gente que ficou meio chateado, mas assim, o Ministério Público é um conjunto de repúblicas independentes. Ou não? Eles lutam pela autonomia funcional, são repúblicas independentes. Tanto que se tornou cada vez mais comum o ajuizamento de ações pelo Ministério Público para anular TACs celebrados pelo Ministério Público. Eu acabei de dar um parecer, semana passada, num desses, curiosíssimo. Aí o Ministério Público entra com a ação contra o TAC, usa muito adjetivo, pede liminar, obtém-se liminar, e quem recorre? O Ministério Público. O outro órgão, isso é um absurdo, esse TAC foi feito aqui para resolver um problema ambiental, não sei. Enfim, são autônomos. Não existe meios de articulação, mas isso torna talvez mais grave a dificuldade de fazer com que alguém que tem poderes abertos, sancionadores abertos, e lutar por sanções abertas, ele racionalize. Não funciona. Mas no caso do Ministério Público não é muito diferente da fiscalização pulverizada da Anatel. E olha aqui, na fiscalização pulverizada da Anatel, não existe a questão das repúblicas independentes. Os fiscais da Anatel não são funcionalmente independentes. Ali existe hierarquia. Só que, numa democracia, com as características de uma democracia moderna e no estágio em que nós estamos, é muito difícil o exercício do poder de autoridade, o poder disciplinar, o poder hierárquico, pela cúpula do órgão, para segurar o agente lá embaixo, para fazer com que ele seja mais racional na instauração de processos. Como o caso da Anatel demonstra. Eu não estou fazendo teoria, é um caso concreto e importante que se multiplica em muitas áreas. Agora, veja que é tudo diferente na legislação de trânsito, que a gente detesta. Só que na legislação de trânsito, a construção do sistema foi feita desde o início pelo formalismo absoluto. O guarda de trânsito não pode inventar sanção, são só aquelas que já estão pré-definidas. A tipificação é cerradíssima. Quem fez isso, muitas vezes criticado por ser muito formalista, uma visão muito tradicional e tal, quis evitar todos os riscos que eu mencionei aqui. E mesmo assim, nós, muito malandros, né, passamos no sinal fechado, no farol, como dizemos os paulistas, no farol fechado, e depois reclamamos da indústria da multa, né? E aí a gente reclama da indústria da multa não porque a gente não cometeu infração, mas porque colocaram lá um pardal para nos fotografar, né? Isso é um absurdo e tal. Mas a verdade é que o problema desse sistema sancionador não é a indeterminação, não é o incentivo para a abertura de processos indevidos. O problema talvez possa ser a indisciplina dos agentes
que são vigiados e talvez um excesso de sanções previstas no sistema, né? Eu acho que não, viu, gente? Vamos falar a verdade. Nós somos indisciplinados mesmo, merecemos todas as sanções de trânsito que nós tomamos, né? Mas é um sistema completamente diferente. E a pergunta a fazer é: como é que nós melhoramos o sistema global que tem todas essas características que eu fiquei descrevendo? Como melhorar esse sistema global? Eu só vejo uma maneira: ter uma visão menos corporativa do assunto. Menos corporativa em que sentido? Tirando a discussão do âmbito setorial, olhando globalmente as coisas. E globalmente significa olhando para o funcionamento nas esferas administrativa, judicial e controladora, das sanções administrativas, das invalidações administrativas, da responsabilização civil e das técnicas de regularização de situação inválida. Ou nós fazemos isso globalmente, ou não tem como melhorar, como racionalizar de modo significativo. Sempre pode melhorar. No âmbito individual, às vezes melhora. Aconteceu semana passada uma coisa que eu achei que eu nunca ia viver. O Supremo Tribunal Federal abdicou de competência. A ação do nosso querido Luiz Roberto Barroso foi muito importante nessa matéria. Foi a primeira vez. Eu nunca tinha visto o Supremo Tribunal fazer isso. Gente, aqui eu não julgo mais essas coisas. Ele fez mais ou menos, né? Porque ele sempre pode chamar assim com aqueles habeas corpus de ofício, ou umas outras técnicas e tal. Mas, enfim, foi uma situação muito excepcional em que o excesso de centralização de competências estava matando um órgão que está muito exposto publicamente. Mas tem uma quantidade imensa de agências reguladoras que estão sufocadas com uma ação fiscalizatória e sancionatória administrativa que não funciona, estão sendo cobrados, inclusive, publicamente por isso. O Tribunal de Contas está fazendo a demonstração de que o sistema não funciona, mas ela não consegue reagir, ela não consegue abdicar de competência, quer dizer, diminuir o número de infrações, tentar outras técnicas. Na verdade, ela tenta disfarces. Como, por exemplo, a meu ver, com todo respeito, usando outra vez o exemplo da minha filha querida, que é a Anatel está tentando fazer com uma proposta que estava em consulta pública, acho que ainda está terminando, sobre um novo regulamento de qualidade. O que ela fez é dizer, não, agora eu vou fazer uma regulação mais responsiva, acabar com esse negócio de muita sanção. Nós vamos fazer assim, as empresas têm que criar uma entidade aí que elas vão custear, essa entidade vai medir esses padrões de qualidade, e quando a empresa não cumprir esses padrões gerais de qualidade, vai ter que dar desconto na conta do consumidor, automático, tudo automático, tudo automático. Tem nada de sanção, a agência não se mete e tal, é tudo automático. E o consumidor fica desvinculado do contrato, que as empresas gostam de fazer, a gente ficar fidelizado durante um ano. Então, aí está liberado. Gente, isso é um disfarce. Na verdade, o que eles estão tentando fazer é punição automática mesmo, né? Então, é um disfarce. Então, não está abdicando de verdade do sistema de imposição de punições, entende? Agora, então, dizia eu, a única maneira de nós evoluirmos é nós conseguirmos criar âmbitos de reforma capazes de pensar globalmente as coisas e propor reformas globais. Foi exatamente isso que, por ação de muitos que estão aqui, que trabalharam muitíssimo nisso, eu estou vendo aqui pelo menos uns 10, editou-se o novo conteúdo da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A academia fez isso, não foi a administração pública. O Ministério do Planejamento até começou, em 2007, fez uma proposta, chamou uns acadêmicos lá, disse, olha, sentem aí, discutam, independentemente, também não vão pagar nada para vocês, mas vocês discutam aí, apresentem o projeto, nós vamos colocar em consulta pública e vamos discutir. Bom, nós fizemos, colocou em consulta pública, nós tomamos tiro de todos os lados. Todo mundo pediu para arquivar, e foi arquivado. 1 ano e meio de trabalho arquivado. O que aconteceu é que a academia não se conformou. Não é possível que isso seja assim. Então, quando você propõe uma coisa para discutir como melhorar, só que era mais amplo, e além dessas questões de sanção, invalidação, etc., a resposta do Estado, dos vários órgãos do Estado, é arquive tudo? Não quer debater? Então, a reação da academia foi dizer, não, nós vamos continuar fazendo por conta própria. E continuamos debatendo até que surgiu, em 2013, um texto
que acabou virando a nova Lei 13.655, que acabou por introduzir 10 artigos na lei de introdução. Do que esta lei trata, gente? De aplicação de sanção, de invalidação, de responsabilização e de regularização. É disso que ela trata. Para que âmbito? Administrativo, controlador e judicial. São regras gerais sobre invalidação, nesses vários âmbitos. Tentando impor o quê? Mais racionalidade. Por exemplo, e não tem grande novidade na regra que está ali. Por exemplo, dizendo que não se invalida um ato produzido com base em interpretações, orientações da época. Na verdade, é uma disposição que está de maneira mais simplória e insuficiente na Lei Federal de Processo Administrativo, já em algumas leis estaduais e municipais. O que se procurou foi melhorar isso e tirar da esfera federal administrativa e colocar na esfera judicial também e na esfera do controle. Não tem grande novidade. A novidade é generalizar a regra e melhorar o seu conteúdo, tornar mais claro o que é uma orientação do passado sobre a égide da qual se editou um ato ou celebrou um contrato. Né? Então, tratou de efeitos da invalidação para todas as esferas. E também sobre sanção. O tal artigo 28, cujo texto eu reproduzi a vocês, né? As autoridades públicas, os agentes públicos responderão por suas decisões e opiniões quando agirem com dolo, com erro grave. É uma norma sobre punição, né, que vale para a esfera administrativa, para a esfera controladora, tribunais de contas, por exemplo, e para a esfera judicial, ações de improbidade, por exemplo. Né? É uma regra geral. Grande novidade? Não. Essa é a jurisprudência, isso é teoria Zavascki no Superior Tribunal de Justiça. Mas por que fazer isso? Bom, porque o STJ também varia. Daqui a pouco vem o Herman Benjamin e pensa diferente. Então a orientação anterior já não vale para aquele caso. Então o legislador resolveu intervir. Mas é porque isso não é para valer só para as ações de improbidade, é também para o controle de contas, é também para o controle nos processos sancionatórios administrativos funcionais. E por aí vai, gente. Não tem espaço aqui, estou terminando. Para falar de toda a lei. Mas a lei é isto. É uma lei que procurou tratar, ao mesmo tempo, sobre estes temas na esfera administrativa, na esfera controladora e na esfera judicial. E, ao mesmo tempo, procurou tratar de sanção, de invalidação, um pouquinho de responsabilização, pouco, e de regularização. Como regulariza? E uma das técnicas para regularizar é o acordo, né, que está previsto lá. É disso que trata a lei. E é compreensível, gente, que as dificuldades para que isso se tornasse lei, com isso eu termino, Rodrigo, as dificuldades vieram das desconfianças dos órgãos corporativos, que não estão de má fé, apenas estão nos dizendo: deixa comigo, eu faço o melhor possível. Se colocar normas gerais, periga ter impunidade. Não pode ter norma geral. Os subsistemas têm de ser autônomos, cada um tem sua regra. Eles nos pedem, cada um desses órgãos, que respeitem esse espaço de autonomia, isso que eles nos dizem. E eu entendo o que dizem, eu acho que eles merecem confiança, mas não é uma questão de má-fé ou boa-fé, é uma questão de a instituição funcionar. São incentivos institucionais para corrigir as falhas. Não se trata de ir perseguir as agências reguladoras impondo essas normas, ou o Tribunal de Contas, ou desconfiar do Ministério Público, do juiz. Não é isso. Se trata de fazer a reforma de fora no lugar legítimo, que é o Congresso Nacional, que tem justamente o papel de tratar disso mais globalmente,
para introduzir algumas pautas. Essa reforma é suficiente? Está longe disso. Por exemplo, não trata do conflito que está ocorrendo em matérias sancionatórias contratuais, sobre a confusão das sanções que podem ser aplicadas a empresas que contrataram com o Estado. Né? Tem sanção administrativa, tem sanção do Tribunal de Contas, tem sanção judicial, enfim. Será preciso tratar disso especificamente. E é preciso dizer isso, gente. Ou nós seremos capazes de fazer uma lei que trate globalmente das sanções em matéria de contratação administrativa, articulando a esfera judicial, controladora e administrativa, e articulando as sanções e definindo as competências, ou a confusão que nós estamos vivendo hoje vai continuar. Confusão essa que, inclusive, chega a travar as punições, que é incrível. O prédio desaba, morre todo mundo lá dentro. Então, na discussão que está sendo feita agora no Congresso Nacional sobre o novo projeto de lei para as contratações públicas, para substituir a Lei 8666, qual uma das críticas? Infelizmente eu não pude ir lá fazer no Congresso Nacional, porque o dia que me convocaram eu tinha um outro compromisso. Uma das críticas é que ele não fez nada disso. Apenas tentou colocar mais uma regrinha ou outra para um sistema sancionatório em matéria de contrato que tem um problema que é global. Continua sendo a técnica de legislar para corporações, para mundos separados, mas não é possível fazer isso. Então, a grande novidade da lei de introdução ao direito brasileiro, e por isso causou uma reação, uma desconfiança dos órgãos corporativos, é tentar uma harmonização global. E é isso que nós vamos ter que fazer em matéria de sanção administrativa. Para lhes dar mais um exemplo, nós temos que resolver o problema da prescrição. Nós temos que harmonizar o prazo de prescrição dos processos administrativos sancionatórios com os dos órgãos judiciais, inclusive das várias ações judiciais, cada ação tem um prazo diferente, é um negócio confusíssimo, e dos órgãos de controle. A coisa está muito confusa, inclusive sendo discutida no Supremo, a questão da prescritibilidade ou não, da responsabilização, e aí é muito confuso, porque responsabilização com sanção, com invalidação, tudo se confunde. Então é muito confuso, gente. Então, essa é a minha chamada a todos. A lei de introdução, ela é uma nova técnica de tratar o assunto, baseada num diagnóstico que só podia vir da academia e ter as dificuldades de ser aceito pelos órgãos corporativos, como teve, mas não obstante, o Congresso Nacional não teve nenhum tipo de dúvida a respeito disso e o Poder Executivo acabou entendendo que era um avanço positivo. Mas agora nós temos o desafio não só de fazer aplicar essas poucas regras, são 10 apenas, mas de repensar o nosso sistema de sanções administrativas, de invalidações administrativas, de responsabilização administrativa e de regularização de situações incorretas, à luz dessa nova técnica. Porque senão nós não vamos melhorar os contratos públicos, o mercado de contratos públicos, não vamos melhorar. Nós não vamos melhorar a eficácia da regulação bancária, porque tem uma confusão entre sanção penal, sanção administrativa, a confusão é cada vez maior. Nós não vamos articular a ação do CAD, a ação sancionatória do CAD, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, com a ação sancionatória das agências reguladoras e do Poder Judiciário, que cada vez mais vai ser acionado para aplicar sanções por violação a normas econômicas, direito econômico. Nós vamos cada vez piorar mais a situação. Então, é preciso que nós acreditemos na necessidade de tratar globalmente e que nós consigamos convencer aquilo que eu chamei aqui de corporações públicas, que são super qualificadas, a participar desse esforço de construção coletiva, porque eles são importantes, a participar, ao invés de reagir contra, e ajudar a construir, participar para ajudar a construir um sistema globalmente mais eficaz, mais racional. E não participar para tentar bloquear, para colocar a sua agenda corporativa. Esse é o desafio. Não é?
E é um desafio que o Brasil vai ter que enfrentar nos próximos 4 anos. Nós estamos tentando melhorar as agências reguladoras discutindo uma lei de agências. Nós estamos tentando melhorar as contratações públicas discutindo uma lei de contratações públicas. Nós estamos... Ontem no aeroporto eu fiquei prestando atenção, tem lobby empresarial o tempo todo falando sobre lei de agências, não sei o quê, tem outro falando de lei de contrato. Estamos todos preocupados, todos achando ruim. A administração pública toda está achando ruim, os órgãos de controle estão achando ruim. Significa que nós estamos percebendo que o sistema está muito, mas muito confuso. E nós precisamos encontrar o caminho da reforma que faz a diferença. E a academia pode ajudar muito nisso. Muito. Né? Aproximando-se dos problemas, propondo soluções que sejam soluções sistêmicas e tal, e contribuindo com pesquisa, né? Para fazer diagnóstico a partir de pesquisa e não de intuições. E é isso que nós procuramos fazer para produzir a nova lei de introdução. E vamos ver agora o que vai dar. Espero que daqui a 20 anos eu não venha aqui para dizer, olha, eu não tinha percebido que esse negócio ia dar uma confusão. Espero que não. Mas pelo menos se isso acontecer, tem um monte de corresponsável aqui. Então todos nós estaremos juntos para fazer isso e isso vai ser bom. Muito, muito obrigado pelo direito que eu tive de receber o carinho de vocês mais uma vez, de ter tantos amigos aqui para fazer essa provocação, que eu acho que é uma provocação para rediscutir o direito público brasileiro no sentido de melhorar. Eu acho que tem muita luta que a gente pode fazer, né, Walter? Muita luta. Dá um trabalho danado, né, Egon, né, André? Muita luta, Flávio, muita. Mas as coisas acabam acontecendo, gente. Nós lutamos 11 anos e nós conseguimos aprovar algo que eu considero que pode ser positivo, pode ser um novo método. Vale a pena esse esforço coletivo. A gente não pode ficar só reclamando. Obrigado, gente. Muito obrigado, professor. Queria dizer que nunca é deprimente ouvi-lo. É sempre um prazer. Foi muito bom. Se eu sair daqui deixando várias reflexões, eu lembro da última palestra que eu assisti, foi sobre inovações no direito administrativo, e eu lembro de ter ficado algumas semanas pensando, assisti novamente no YouTube, e não tenho dúvida de que ficarei refletindo sobre as suas palavras aqui hoje. Em sala de aula, sempre quando eu vou dar exemplo sobre falta de racionalidade no controle da administração pública, eu falo sobre 2 colegas aqui de procuradoria que trabalhavam numa determinada secretaria e que lidavam com um empreendimento que recebia recursos federais e recursos estaduais. E um dia eu encontrei com um deles na rua e ele estava descabelado. Cara, eu passo o dia inteiro respondendo ofício Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual. CGE, CGU, AGE. TCE, TCU. E aí entrou índio na história. DPE, DPU. E foram ajuizadas ações na Justiça Estadual e na Justiça Federal. Então, não tem como. Desse jeito, o controle é irracional e a gente vive isso diariamente. Eu não tenho dúvida de que a lei vai contribuir para isso e daqui a 10 anos estaremos aqui saudando essa lei. Vou passar aqui para a presidente da mesa, porque o ouvinte penetra, ela que vai... Queria agradecer demais ao professor Carlos Aria, que pelo menos a mim, né, sempre me surpreende, me gera sentimentos absolutamente contraditórios, que eu consigo, nesse curto período de tempo, ficar angustiada, desesperada e, ao mesmo tempo, otimista e enxergar no professor Carlos Aria um grande exemplo de uma inspiração para que todos nós continuemos pensando sobre um tema tão complexo. Quero dizer que foi feliz demais essa apresentação para começar esse nosso seminário e essa nossa proposta de reflexões sobre o direito administrativo sancionador, no sentido de desnudar a sanção administrativa
e evidenciar que as categorias binárias de legalidade, ilegalidade, as percepções, os olhares atomizados do direito administrativo, que se preocupam com resultados ou com categorias e não com procedimentos e processos, as compreensões formais que não enxergam o que está por dentro e o que leva os reais incentivos e os efeitos, né, da atuação da administração pública, não resolvem mais. Então, é o nosso desafio, sim, a gente na Procuradoria, agora com o Zambão, e com a atividade que vem sendo desenvolvida, estamos propostos a pensar, e acho que todos vocês que estão aqui. Sem mais delongas, porque temos muito ainda a pensar, eu entrego para o professor Carlos Aria, e chamo à mesa agora a Fabiana, procuradora, para chamar os demais palestrantes.